Vamos resolver agora a questão número 105. Acompanhem a solução. Considere um rio de margens paralelas e cuja a correnteza tem velocidade constante de módulo igual a VC. Uma lancha tem velocidade relativa às águas constante e de módulo igual a 10 metros por segundo. A lancha parte do ponto A e atinge a margem oposta no ponto B, indicado na figura, gastando um intervalo de tempo de 100 segundos. O valor de VC, que é a velocidade da correnteza, é igual a... Então, o nosso problema é determinar o valor da correnteza. Bom, notem aqui na figura que o barco sai do ponto A e atinge o ponto B, certo? Esse barco tem um movimento que é composto. Ele é composto pela velocidade de arrasto VC e pela velocidade desenvolvida pelo motor do barco, que é uma velocidade de 10 metros por segundo. De modo que o resultado da composição entre esses dois movimentos resulta em um movimento resultante ao longo desta linha reta aqui, certo? Então, a velocidade resultante do barco, da lancha, em relação à Terra, é dada por este vetor, certo? Vamos analisar aqui qual deve ser a direção da velocidade da lancha em relação à água para que ela atravesse o rio neste sentido. Para isso, nós vamos utilizar a regra do paralelogramo. Vamos fazer uma pequena revisão dessa regra. Para utilizar a regra do paralelogramo, é necessário que os dois vetores que nós iremos somar tenham origens coincidentes. Então, imaginem que eu vou somar aqui o vetor A e o vetor B. Notem, eles têm origem coincidentes, certo? Para determinar o vetor resultante, eu devo traçar as retas paralelas a cada um desses vetores. Eu vou traçar a reta paralela ao vetor A, passando aqui pela pontinha do vetor B. E eu vou traçar a reta paralela ao vetor B, passando aqui pela pontinha do vetor A. Então, percebam, isso é uma condição para a regra para determinar o paralelogramo. As paralelas devem ser traçadas passando pelas extremidades dos vetores, certo? Se eu quero traçar a paralela ao vetor A, eu devo traçá-la passando pela extremidade de B. Se eu quero a paralela do vetor B, eu devo traçar essa paralela passando na extremidade do vetor A. Fez sentido isso para vocês? Bom, agora eu posso determinar quem é o vetor resultante. O vetor resultante é aquele dado pela diagonal que liga o ponto onde os vetores se cruzam e o ponto onde as paralelas se cruzam. Portanto, esse cara aqui é o vetor resultante, certo? Então, vamos utilizar esta regra para determinar a direção da velocidade relativa do barco, da lancha. Notem que nós temos a velocidade de arrasto da água sendo horizontal e apontando para a direita, ok? Nós vimos aqui que a velocidade resultante do barco é um vetor oblíquo apontando para noroeste. Então, aqui está a velocidade resultante do barco, que é medida em relação à terra, às margens, e aqui embaixo está a velocidade da correnteza, que é a velocidade de arrasto. Notem que essa velocidade resultante é obtida pela composição da velocidade de arrasto, velocidade da correnteza, e a velocidade relativa do barco, que nós não sabemos para onde aponta. Para determinar o sentido e a direção da velocidade relativa, nós vamos usar da regra do paralelogramo. Observe, a regra do paralelogramo nos diz que o vetor resultante da soma de dois vetores é o segmento de reta que corresponde a uma das diagonais do paralelogramo, sendo aquela que liga o ponto onde os vetores se cruzam até onde as paralelas se cruzam. Não é isso? Bom, então eu sei que as paralelas se cruzam nesse pontinho aqui em cima, correto? A paralela ao vetor VC
deve passar pela extremidade do vetor velocidade relativa. Porque notem, quem são os nossos vetores aqui, né? Nós estamos somando VC e a velocidade relativa do barco em relação à água. Então, a paralela a VC deve passar na pontinha da velocidade relativa. Então, está aqui a paralela ao vetor VC. Notem que, de acordo com a regra do paralelogramo, o vetor resultante deve ligar o ponto onde os vetores se cruzam e o ponto onde as paralelas se cruzam. Notem, então, que a paralela ao vetor velocidade relativa deve passar também por este ponto. Deve cruzar com a paralela ao vetor VC neste ponto. Nós sabemos ainda que a paralela ao vetor velocidade relativa tem que passar pela pontinha do vetor velocidade da correnteza. Então, notem, a paralela do vetor velocidade relativa deve passar pela pontinha do vetor velocidade da correnteza e deve atingir o ponto onde termina o vetor resultante. Então, concordam que esta é a paralela ao vetor velocidade relativa do barco em relação à água? Percebam, se essa é a paralela, concordam que este aqui vai ser o vetor velocidade relativa, já que ele tem origem coincidente com a velocidade da correnteza? Então, está aqui a velocidade relativa do barco em relação às águas, certo? Percebam aqui que a velocidade relativa do barco em relação às águas pode ser decomposta, né? A velocidade relativa do barco, que é esse vetor mais deitadinho aqui, ó, ele pode ser decomposto. Ele pode ser decomposto em um componente paralelo às margens e ele pode ser decomposto em um componente perpendicular às margens. Concordam? Então, eu teria aqui, ó, o componente da velocidade relativa do barco em relação à água perpendicular às margens e o componente do vetor velocidade relativa paralelo às margens, certo? Notem, então, que o movimento deste barco é composto em duas partes. Se a gente observar aqui, nós podemos ver que o barco se move perpendicularmente às margens, percorrendo uma distância de 600 metros, e também paralelamente à margem, no sentido contrário ao da correnteza, percorrendo 400 metros em 100 segundos. Não é isso? Observem. Nós temos, então, movimento acontecendo em duas direções. Nós temos movimento acontecendo no sentido perpendicular às margens e nós temos movimento acontecendo no sentido paralelo às margens. Nós vamos estudar estes dois movimentos separadamente, visto que eles são independentes. Então, eu vou começar aqui pelo componente, pela parte do movimento que é perpendicular às margens. Nessa situação, nós sabemos que o componente responsável pelo cruzamento do barco, né, de uma margem à oposta, é o componente velocidade relativa perpendicular. Por quê? Só tem esse componente apontando na direção perpendicular às margens. Portanto, ele é o responsável por provocar esse movimento de 600 metros de uma margem até outra, visto que os movimentos são independentes. Então, nós sabemos que nessa direção perpendicular às margens, o barco se move com uma velocidade, que eu estou chamando aqui de componente perpendicular da velocidade relativa do barco, né? Percorrendo uma distância de 600 metros num tempo de 100 segundos. Notem, então, que o componente perpendicular à velocidade do barco em relação à água pode ser calculado como sendo 600 dividido por 10. Portanto, a velocidade relativa do barco em relação à água perpendicular às margens é igual a 6 metros por
segundo. Essa é a componente perpendicular às margens. Notem que o problema falou para a gente que a velocidade relativa do barco em relação à água é de 10 metros por segundo. Então, percebam, essa aqui é a velocidade relativa do barco em relação à água. Qual é o módulo dela? 10 metros por segundo. Se o componente perpendicular às margens dessa velocidade relativa tem módulo igual a 6 metros por segundo, quanto vale o componente relativo paralelo às margens? Vale 8 metros por segundo. É só a gente usar o teorema de Pitágoras aqui, A hipotenusa é 10, um cateto é 6, o outro tem que ser 8, certo? Com isso, então, nós podemos afirmar que, paralelamente às margens, o barco tem uma velocidade relativa contrária à trajetória de 8 metros por segundo. E ele se move contrário à correnteza, que possui uma velocidade VC. Não é isso? Observem aqui. Vocês conseguem perceber que o barco está se movendo, no sentido paralelo às margens, contrário à correnteza? Portanto, ele tem que ter uma velocidade em relação à água maior que a da correnteza se ele quer ir no sentido contrário a ela. Senão, o movimento resultante não será contrário à correnteza. Então, é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos observando que o barco está desenvolvendo uma componente paralela às margens de 8 metros por segundo. E ele se move nesse sentido em relação às margens. Significa que a velocidade da correnteza tem que ser menor que a velocidade do barco em relação à água. Notem que no sentido contrário à correnteza, paralelamente às margens, o barco percorre uma distância de 400 metros. Então, essa é a distância percorrida pelo barco em relação à margem. Então, o barco percorre uma distância de 400 metros em um tempo de 100 segundos. Notem, então, que em relação às margens, o barco percorre 400 metros por segundo, portanto, ele percorre 4 metros por segundo. Essa é a velocidade do barco em relação à margem, no sentido paralelo à margem. Como que eu achei esse 4, Eu dividi 400 por 100, ok? Então, percebam, a velocidade resultante do barco paralelamente às margens é igual a 4 metros por segundo. Essa velocidade é resultado da composição entre o movimento do barco relativo à margem e o movimento da água, de arrasto da água, no sentido paralelo às margens. Portanto, qual é o resultado da composição entre essas duas velocidades? É uma velocidade resultante paralela às margens que tem módulo dado por 8 menos VC. Como nós vimos, a velocidade resultante paralela às margens é igual a 4 metros por segundo. Isso, portanto, é igual a 8 menos VC. Portanto, VC é igual a 4 metros por segundo. O que eu quero que vocês entendam aqui? É que o vetor velocidade do barco pode ser dividido em duas componentes. Uma componente perpendicular às margens e uma componente paralela às margens. A componente perpendicular é responsável pela travessia de uma margem à outra, pela travessia na direção perpendicular às margens. Nós vimos aí que ele percorreu uma distância de 600 metros nessa direção, em um tempo de 100 segundos, correto? Agora, paralelamente às margens, o movimento é resultado da componente velocidade relativa paralela às margens, mais a velocidade de arrasto. No caso aqui menos, porque o movimento é no sentido contrário ao da correnteza. Então, fiquem atentos a isso, porque além de uma composição do movimento,
Além de um movimento dividido em duas partes, eu tive aqui uma decomposição do vetor velocidade relativa. E eu posso fazer isso sem problema algum. Portanto, a gente conseguiu aí resolver o exercício e nós encontramos que a resposta é o item B, 4 metros por segundo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu posso tentar fazer de novo, tá bom? Até mais, gente!